Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite com o Senhor Jesus? Pode dizer glória a Deus. Eu quero externar o pastor Benhur Lopes, que tem nos proporcionado esse privilégio de vir estar com os irmãos nessa noite memorável de quarta-feira. Louvo a Deus pela sua família, sua digníssima esposa, e louvo a Deus pelo meu grande amigo, pastor José Carlos, junto com a pastora Salvelina, pessoas que eu tenho uma profunda admiração, respeito, e louvo a Deus, porque nem a distância, nem o tempo dissolveu a nossa aliança de amizade. Então eu louvo a Deus também por rever outras pessoas, as quais já fazia tempo que não os via, só que tem algumas que estão de máscara, e aí eu fico assim meio constrangido de dar uma bola fora, né? Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 17 do livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 17 do livro de 1 Reis. Queria que você desse uma olhada comigo no versículo 6 e 7. Aliás, versículo 2 até o 7. Queria que você desse uma olhada comigo. Quantos acharam 1 Reis? Pode dizer amém? Bom, se não for incômodo, você puder ficar em pé para dar uma esticadinha, o sangue fluir no corpo com melhor, né? Por gentileza. Capítulo 17, verso 2 até o 7, diz assim: Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e carne à noite, e bebia do ribeiro. E o restante do texto diz que sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Diga, pô. E agora? Então nós vamos dar uma olhada nessa passagem baseado nesse tema. Se você é um estudante da Bíblia e tem um exemplar das Escrituras Sagradas, e esses 66 livros estão divididos em 2 testamentos, 39 livros no chamado Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E você vai perceber que nos 39 livros do Antigo Testamento, existem pelo menos 17 desses livros que são denominados livro escrito por profetas. São 17 livros e a classificação muito conhecida entre nós é profetas maiores, que são 5 livros designados aos profetas maiores, como 12 livros designados aos profetas menores. Esses 17 livros que aparecem nas Escrituras do Antigo Testamento como profetas maiores e profetas menores, também são conhecidos, esses profetas também são conhecidos como profetas canônicos. O que é um profeta canônico? É aquele profeta que teve um período exímio, fecundo, de um ministério
por um período de tempo, e não apenas teve esse período de ministério, como deixou um legado escrito. Ou seja, são profetas que, a despeito de ter exercido o ministério, eles também deixaram literatura, deixaram livros escritos. Então, eles são chamados na Bíblia, ou são chamados teologicamente, como profetas canônicos. Mas existem profetas na Bíblia, os quais eles não são denominados como profetas canônicos, a despeito deles terem exercido também um fecundo, um profícuo, um abençoado ministério em algum tempo na história. Eles não são classificados ou denominados como profetas canônicos. Por que que eles não são denominados de profetas canônicos? Porque, a despeito do ministério que eles exerceram, eles não deixaram nenhum livro escrito. Dentre esses profetas está o profeta Elias. Profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Natã, vários profetas que você conhece quando lê as Escrituras do Antigo Testamento, que exerceram o ministério, mas você não encontra livro de Elias na Bíblia. Você não encontra livros de Eliseu na Bíblia. Então, eles são denominados, chamados de profetas não canônicos. E dentre esses está o nobre, digníssimo profeta Elias, que eu reputo, na minha visão teológica, que seja o protagonista dos profetas, que seja o profeta mor. Dentre os profetas canônicos, os 17, quanto também os profetas não canônicos que exerceram o ministério, mas não deixaram livros escritos, o Elias aparece como profeta principal, como protagonista dos profetas, o profeta mor. E aí você pode me questionar, mas por que, pastor, o senhor tem essa visão? Eu tenho essa visão porque na transfiguração de Jesus, no Monte da Transfiguração, Jesus fica na plenitude da sua glória no Monte da Transfiguração, e ele traz Moisés representando a lei das Escrituras veterotestamentárias, das Escrituras do Antigo Testamento, e ele traz o Elias representando todos os profetas. Então, eu reputo que Elias seja, sob o ponto de vista do próprio Jesus, o profeta protagonista, o principal profeta. E no contexto da cultura da nação de Israel, o status de Elias é esse. Até hoje, o hebreu, o judeu, tem Elias como o principal dos profetas das Escrituras do Antigo Testamento. Só que, a despeito desse status, o qual Elias desfruta, desse privilégio de ser o profeta mor, de ser o protagonista, de ser o principal profeta da nação de Israel, ele emerge de uma forma atípica nas Escrituras. Quando você lê a biografia de Ezequiel, você vai achar informações acerca da profissão de Ezequiel, vai achar informação acerca da genealogia, da descendência de Ezequiel. Da mesma forma, você vai achar sobre Isaías, você vai achar sobre Jeremias, informações relevantes acerca desses profetas. Mas quando você vai para a Bíblia estudar a biografia de Elias, você fica surpreendido, e eu queria que você olhasse isso, no capítulo 17 do livro que escreveu, no livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo número 1, nós temos uma informação muito singela acerca
deste profeta. O texto diz apenas o seguinte: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Versículo de número 1. E não tenho mais nenhuma informação sobre a árvore genealógica de Elias. Não tenho mais nenhuma informação sobre o status quo de Elias. Ou seja, o texto diz Elias, o tisbita, e me dá a informação que ele era um dos moradores de Gileade. Gileade era uma cidade montanhosa, uma cidade íngreme, com muitas montanhas, destacada do perímetro urbano de Israel. Era uma cidade remota, distante do perímetro urbano de Israel. Então Elias, ele era um camponês. Ele era um camponês que vivia especificamente em Gileade, vivia ali naquela região agrícola, naquela região deslocada do perímetro urbano de Israel. E ele era um ilustre desconhecido. Numa linguagem mais popular, ele vivia lá no meio do mato, completamente alienado do que ocorria propriamente na cidade. Estava lá. O Elias vivia lá. O texto diz Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Só que o texto também me dá uma informação relevante acerca dele, dizendo Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Então você observa que, a despeito dele não ser um indivíduo que vivia no perímetro urbano, a despeito dele não ter um relacionamento social com a vida na cidade, o Elias vivia recrutado nas regiões montanhosas de Gileade, mas ele dá testemunho que ele vivia perante a face do Senhor. Ele vivia perante a face do Senhor. Ele vivia orando. Ele preservava a sua comunhão com Deus. Mas toda notícia ruim chega nos recônditos de qualquer lugar. E chegou uma notícia para Elias que o rei Acabe, que era o rei de Israel, havia contraído matrimônio com uma princesa fenícia chamada Jezabel, da cidade de Sidom. Ele havia contraído matrimônio com essa princesa, e automaticamente essa princesa da Fenícia, da cidade de Sidom, na Síria, era uma mulher devota a pelo menos 3 deuses. Ela tinha um relacionamento idólatra com Baal. Ela preservava uma relação idólatra com Baal. Ela era uma gentílica, ela não era judia, não era hebreia. Então ela tinha Baal como seu Deus. E Baal era o Deus da agricultura. Era o Deus do tempo, que provia chuva, e tanto Israel quanto as nações vizinhas eram nações agrícolas, que viviam propriamente da agricultura, e dependia da chuva seródia e da chuva temporã. E o Baal tinha um status altamente relevante no conceito de Jezabel,
Ele era o deus Mor para os fenícios. Além de Baal, ela adorava Astarote, que era uma deusa chamada deusa da fertilidade. Tá? Ela trabalhava na área de procriação e por causa dessa ideia de deusa da fertilidade, era uma deusa que estimulava as pessoas à orgia. Tá? Toda sorte de orgia, toda sorte de anomalia sexual era desenvolvida no contexto da Fenícia, na Síria, por intermédio dessa deusa. E além de Azera. Então, ela era devota desses três deuses. Quando ela contrai matrimônio com Acabe, automaticamente o Acabe era rei de Israel e o palácio ficava em Samaria, e o Acabe fixou residência em Samaria. O que ele fez? Foi lá na Fenícia, foi lá em Sidom, casou com Jezabel e disse: agora você vai comigo para a nossa nação. E a Jezabel foi embora com ele de Sidom, da Fenícia, na Síria, para Samaria, em Israel. Só que quando ela foi, ela levou consigo os seus deuses. Ela levou consigo Baal, ela tinha 400 profetas de Baal, ela tinha 450 profetas de Azera, e ela levou o Astarote, levou esses deuses. E chegou lá o rei Acabe, disse para ela: lamento, mas aqui a gente não é uma nação politeísta. A gente é uma nação monoteísta. A gente não adora vários deuses. A gente adora um único Deus. Aí ela diz: olha, se vocês têm um, imagina 4. Se um é bom para vocês, imagina eu trazendo mais 3. Nós vamos se tornar uma das nações mais poderosas da terra, porque se com um vocês têm a relevância que vocês têm como nação, imagina eu trazendo mais 3 da Fenícia. E ela era uma mulher persuasiva, era uma mulher que, na verdade, quem governava era ela. O Acabe era aquele cara introvertido, aquele cara para dentro, aquele cara que tinha uma liderança muito lerda, né? E aí a Jezabel ganhou estrutura no contexto da nação e influenciou a nação de Israel também a se inclinar diante de Baal, se inclinar diante de Astarotes e se inclinar diante de Azera. Ela convenceu a nação a quebrar a aliança com Deus. Porque quando Deus instituiu Israel como nação, Deus estabeleceu uma regra, dizendo: Israel, eu estou elegendo vocês. Vocês serão a menina dos meus olhos. E eu vou fazer um acordo com vocês. Eu estou elegendo vocês para serem cabeça e não cauda. Estou elegendo vocês para estarem em cima e não embaixo. Estou elegendo vocês para serem abençoados no campo, para serem abençoados na cidade. Estou elegendo vocês para ser abençoado o fruto do vosso ventre. Estou elegendo vocês para vocês terem recursos sobejos para emprestar para muita gente sem propriamente necessitar pedir emprestado absolutamente nada a ninguém. Só que isso está condicionado a um princípio que eu pré-estabeleço com vocês. E qual é esse princípio, Deus? O princípio é o seguinte: ouve Israel. O Senhor vosso Deus é o único Deus. Ou seja, Ele é exclusivo. Ele não reparte a glória dele com absolutamente ninguém. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Se vocês manterem essa aliança comigo, de me ter como vosso Deus exclusivo,
sem repartir a minha glória com absolutamente nenhum outro Deus, eu mantenho vocês cabeça e não cauda. Eu mantenho vocês em cima e não embaixo. Eu mantenho vocês abençoados a ponto de ter recursos para emprestar para muita gente sem propriamente necessitar pedir emprestado absolutamente nada a ninguém. Só que quando a Jezabel vai morar em Samaria, que leva Baal consigo, que leva Astarote consigo e leva Azera, automaticamente Israel quebra a aliança com Deus. E não bastou, para Jezabel não bastava só quebrar a aliança com Deus. Número 1, quebrou a aliança com Deus, ela mandou destruir todos os altares de Deus em Israel, como ela mandou matar todos os profetas que havia em Israel. E essa notícia ruim chegou lá em Gileade, nas montanhas de Gileade, para esse camponês chamado Elias, que não vivia propriamente conectado com a cidade, vivia uma vida deslocada da vida urbana, vivia uma vida no campo, ele era um camponês. Até a forma de se vestir era típica, não se vestia como as outras pessoas. E a notícia chega ao ouvido de quem vivia, de quem disse: vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Ele não está dizendo perante cuja face eu estava. Não, ele está dizendo: vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Ele vivia lá deslocado, mas com a cara no pó, inclinado perante a face de Jeová. E quando chega essa notícia, alguém diz para ele: ô Elias, Israel quebrou aliança com Deus. Como assim? Como assim? A princesa que Acabe trouxe da Fenícia, da Síria, trouxe consigo Baal, trouxe consigo Astarote, trouxe consigo Azera. E agora Deus não é exclusividade mais. Agora a nação se inclina diante de 4 deuses, pelo menos. E aí alguém diz assim: não basta, Elias. O agravante é que ela mandou quebrar todos os altares de Deus na nação. E Elias, não basta isso. O agravante é que ela está mandando matar os profetas. E o Elias não tinha nem título de profeta ainda. Ele estava lá, mas vivia perante a face do Senhor. Aí o Elias, além de viver perante a face do Senhor, ele estudava o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. E ele vai estudando o Pentateuco, ele tinha lá pergaminhos ou papiros, os rolos, ele tinha rolo desses livros. Não era tão comum como hoje, que você tem 66 compactados. Levar um rolo de um livro desse, leva uma dor de cabeça, um trabalho descomunal. Mas ele vivia lá, perante a face do Senhor, estudando o Pentateuco. Aí um dia ele abre no livro de Deuteronômio, queria que você desse uma olhada aí, ele acha um texto atípico no livro de Deuteronômio. Dá uma olhada comigo aí, o texto que ele acha em Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo do 16 e 17. Ele acha um texto lá, e o texto está escrito assim: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós,
e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo perecereis na boa terra que o Senhor vos dá. Moisés escreveu isso, dizendo: o dia que Israel quebrar a aliança com Deus, o dia que Israel quebrar os altares de Deus, o dia que Israel quebrar a aliança, o dia que Israel quebrar os altares e começar a matar os profetas, Moisés escreveu que Deus iria, numa linguagem popular, fechar os céus com 7 chaves, e não haveria água sobre a terra. Aí aquele ilustre desconhecido, camponês, vestido de forma típica, que vivia lá nas montanhas de Gileade, no meio do mato, perante a face do Senhor todo dia, quando ele lê isso, o Espírito de Deus o possui. Ele fica cheio do Espírito. E ele, que vive deslocado da cidade, não conhece protocolos para estar preso aos protocolos. Aí ele desce das montanhas de Gileade e entra no palácio, sem nenhum decoro, sem nenhum pudor, no sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo da palavra. Ele entra, quebra o protocolo, encontra com Acabe e dá de dedo nele. Bota o dedo em riste, na face de Acabe, e ele ministra uma palavra para Acabe, dizendo, conforme estava escrito no livro de Deuteronômio, o texto diz assim: disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Eu gosto desse texto. Às vezes a gente tem uma religiosidade distinta da religiosidade de Elias. Por exemplo, ele vive perante a face de Deus, em oração. Quando ele recebe a notícia, ele podia fazer como alguns de nós, que recebe esse tipo de notícia, e aí fica ali, perante a face do Senhor, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus está em silêncio, porque é o óbvio. Mas a nossa religiosidade é tão simples, simplória, que o tempo na vida de muitos de nós está passando. Nós somos pessoas que vivemos perante a face do Senhor, mas estamos aguardando uma experiência mística para tomar uma atitude na vocação, no ministério e na chamada que Deus nos deu. Mas o Elias me dá uma aula tremenda. Qual é a aula que ele me dá? Ele vive perante a face. Quando a notícia chega e ele encontra parâmetro na Bíblia, ele não fica esperando ouvir a voz de um anjo. Ele não fica esperando um sonho, uma revelação, ou um profeta profetizar para ele, dizendo: desce lá e fala com Acabe. Não. Ele simplesmente, fundamentado na palavra. Parece que ele tinha lido Paulo dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, para instruir em justiça. Parece que ele leu esse texto. Parece que ele leu Pedro dizendo: nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular interpretação. Mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E ele entendeu que o que ele leu no Pentateuco era inspirado.
Era Deus falando. E movido no que está escrito, eu gosto disso, movido no que está escrito, ele se desloca e vai lá no palácio, coloca o dedo em riste, diante de Acabe, e diz: olha, durante esses anos não haverá nem orvalho e nem chuva, a não ser segundo a minha palavra. Mas essa ideia parece arrogância dele, não, mas é que ele estava fundamentado nos escritos de Moisés. Ele sabia que a palavra não volta vazia. Ele sabia que a palavra faz aquilo que lhe apraz. Ele sabia que a palavra é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Ele sabia que a palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Ele sabia que a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Ele sabia disso. E aí ele desce. Agora, o que é lindo é que toda vez que você age, qualquer atitude sua, porque a Bíblia tem um texto em Gálatas que diz assim: todos aqueles que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Toda vez que você tomar uma atitude, meu nobre e minha nobre, fundamentada na palavra, você tem o aval de Deus. Não, vou repetir isso de novo. Toda vez que você e eu, que nós tomarmos qualquer atitude fundamentado na palavra, nós temos o aval de Deus. Você pode dar um brado de glória a Deus por isso? Agora é interessante que assim que ele ministra essa palavra, aí vem a direção de Deus para ele. Aqui que está o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Olha o verso de número 2. Você vai ver no verso de número 2, do capítulo 17, o que aconteceu. Depois que ele foi lá falar para Acabe, aí a coisa muda. Deus se manifesta para ele. Mas muitas vezes a gente fica esperando Deus se manifestar primeiro, para a gente fazer, quando na verdade devemos fazer para Deus se manifestar. Porque a fé não anda por vista. De maneira que depois que ele agiu dessa forma, o texto diz: veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui. E disse para ele: e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, o texto diz, foi, pois fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro. Só que o texto diz: e sucedeu que, passando os dias, o que aconteceu? O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Elias, o ribeiro secou. E agora, Elias? Primeira coisa que eu queria que você soubesse, que nem sempre que o seu ribeiro seca, que o meu ribeiro seca, é símbolo que estamos fora da vontade de Deus. Segunda coisa que eu queria que você soubesse é que mesmo você no centro da vontade de Deus, o seu ribeiro pode secar. Porque o Elias estava no centro da vontade de Deus. Foi Deus quem disse: vai-te daqui.
vai para o Querite, bebe do ribeiro, que eu vou enviar corvos para te sustentar lá. Então ele estava no centro da vontade de Deus. Interessante que levou 1 ano ele lá. Interessante que Deus não mandou ele para um rio. Mandou ele para um ribeiro. E como Gileade era montanhosa, então das montanhas descia um filete de água no Querite. Todo dia o Elias ia lá, bebia água. E todos os dias Deus chamava os corvos. Eu falava, leva lá para o meu servo carne. Agora não leva qualquer carne não, leva a picanha. Leva carne e pão. Faz 2 refeições para ele. Leva de manhã e leva à noite. E o Elias tinha um pressuposto de caráter espiritual. Qual? Ele tinha que ter uma postura digna para não estranhar os garçons. Os garçons eram típicos, eram corvos, e eles, servos de Deus, trabalhando para Deus, para sustentar um profeta. A Bíblia diz que quem der um copo de água a um profeta, ganha galardão de profeta. Aí você não vai entender por que Jesus disse no Novo Testamento, para que não andássemos ansiosos pelo que haveríamos de comer, beber e vestir, mas olhássemos para os corvos, que não semeia e nem cega, e Deus os sustenta. Por que Deus os sustenta? Porque eles semearam na vida do profeta, lá no Antigo Testamento. Você está entendendo? E daí o que acontece? Só que o ribeiro secou. E aqui eu já estou partindo para a conclusão. E a pergunta é a seguinte: Pastor Samuel, por que o ribeiro secou se o ribeiro era provisão de Deus? Era provisão de Deus. Por que o ribeiro secou se ele era provisão de Deus para a sobrevivência do profeta? Aqui tem um ponto. Nós estamos diante de uma pandemia. Nós estamos vivendo momentos atípicos, os quais eu, em particular, nunca vivi na história da minha existência. E faz 1 ano e pouco que isso começou, e eu penso que aqui deve ter ocorrido lockdown. Não sei se aqui teve alguns cultos que a igreja ficou fechada. Teve alguns cultos que a igreja ficou fechada. Como não apenas aqui, mas no Brasil. Hoje tem estados no Brasil que as igrejas estão fechadas por ordem do governo. Estão fechadas nessa questão de restrição. E nós temos uma multiplicidade. Vocês não têm noção, talvez vocês nunca pararam para pensar nisso. Nós temos uma multiplicidade de profetas, de pastores que vivem do altar, que comem do altar. E seus templos estão lacrados. E aí as ovelhas pararam de dizimar, de ofertar, e esses profetas viram o ribeiro deles secarem. Ou seja, não são poucos, quanto também muitos que não são profetas e que não vivem propriamente do altar, mas tem companhia de construção, tem companhia de pintura, tem restaurantes, tem outras atividades que desenvolve e viram os seus negócios minguarem, viram a água do ribeiro dia após dia diminuindo.
para alguns, de fato, que estão desempregados. Não estou me restringindo aqui, estou falando de caráter mundial, tem uma multiplicidade. Só no Brasil são 14 milhões de desempregados. O ribeiro secou para muita gente. E a pergunta é, quando o ribeiro seca? Ou seja, por que o ribeiro secou? Se ele era o único meio de sobrevivência do profeta. No que diz respeito a Elias, eu aprendi que o ribeiro secou porque Deus queria tirar o Elias do comodismo. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. O que a gente precisa entender? O Elias estava sombra, água fresca, picanha e pão. Num lugar tranquilo, sem nenhum incômodo. Mas enquanto ele está nessas condições, a sua nação está padecendo fome, sede, a terra seca, os animais morrendo, um desespero generalizado na nação. E o profeta comendo picanha, comendo pão, tomando água, sombra e água fresca. Essa pandemia veio não enviada por Deus, como permissão de Deus, com o objetivo de tirar alguns de nós do comodismo. O ribeiro de alguns de nós secou, porque se a gente continua na sombra, na água fresca, comendo pão, comendo picanha, a gente se acomoda. Desculpa a expressão que eu vou usar, como tem muitos pastores hoje abastados, ricaços, andando de limusines, segurança, hospedando nos hotéis de 5 estrelas, tirando maior onda numa linguagem popular. Mas a maioria, muitos deles, o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou na vida de Elias, eu gosto disso. Elias não se desesperou, porque ele vivia perante a face do Senhor. Você desfrutar do bom e do melhor da parte de Deus, quando você continua perante a face do Senhor, não tem nada de errado. Você está entendendo? O Elias vivia perante a face do Senhor e o Senhor proveu para ele o bom e o melhor. Mas quando Deus viu que ele ficaria acomodado, Deus vai lá e permite o ribeiro secar e os corvos sumiram. Acabou o pão e a carne. E aí, em vez dele tomar uma atitude precipitada, talvez ele entendeu o texto de Hebreus 10, 36. Necessitais de paciência, para que, depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí o Elias ficou lá, ribeiro seco, e não tem corvo, e não tem mais carne nem pão, mas ele não pula etapa, ele se mantém lá. Oh Deus, a água parou, os corvos não vieram, mas ele se mantém lá até que venha da parte de Deus uma direção. E aqui está o ponto: se o teu ribeiro secou nessa cidade, nesse estado, nessa nação, não tome nenhuma atitude precipitada, porque Deus tem uma nova direção para a sua vida. E aí, deixa eu concluir aqui, tenho 5 minutinhos aí ainda, então deixa eu gastá-lo. Aí veio a direção. Qual foi a direção? Capítulo de número
16, ou seja, 17, verso do 8 ao 16. O texto diz assim: então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, e vai a Sarepta, que é Sidom. Meu Deus. Escute, nobre. Qual era a cidade de Jezabel? Sidom. Centro de idolatria de Baal, de Azera e de Astarote. Aí Deus tira o cara do Querite, bebendo água, comendo picanha, comendo pão, e manda para o coração da cidade da mulher que quer matá-lo. Manda ele para Sidom. Talvez ele deve ter perguntado: o senhor não está errando o endereço, não? O senhor tem certeza? Eu já estou acostumado aqui com as montanhas de Gileade, não tem lugar melhor para estar escondido do que aqui. E o senhor faz. Aí vem um outro agravante. Manda ele dizendo o seguinte: levanta-te e vai a Sarepta, Sidom, e habita ali, que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quando o nosso ribeiro seca, Deus está querendo nos despir dessa roupagem religiosa velha, que nos confina, que nos circunscreve, que nos deixa nos alienado, que nos deixa emesmiçado, que nos deixa cheio de arrogância, de capricho teológico, inclusive. E aí Deus diz: primeiro, você vai sair do coração da nação de Israel e vai para uma nação gentílica. Era algo atípico para ele, porque quando Jesus contou essa história de Elias na sinagoga, eles queriam pegar Jesus e levar ele num monte e jogá-lo lá embaixo, porque se sentiram agredidos achando que eles tinham exclusividade religiosa. E Deus, para quebrar paradigmas na religiosidade de Elias, Deus diz: primeiro, você vai sair daqui, você vai comer na mão de uma gentílica. Segundo, essa gentílica, além de ser gentil, vai ser mulher. Terceiro, é pobre. E aí, meu irmão, eu gosto de uma coisa, vou terminar aqui. Quando o nosso ribeiro seca, Deus quer quebrar paradigmas velhos da nossa vida. E em segundo lugar, Deus quer falar para a gente que Ele sabe o endereço do nosso milagre. Não, vou repetir. Se o seu ribeiro secou, aquieta o teu coração. Porque Deus sabe o endereço do seu milagre. E aí, olha o que o texto diz em Lucas capítulo 4, versos 25 e 26. O texto diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, Sidom, a uma mulher viúva. Deixa eu te falar. Deus sabe aonde estão os generosos. Vou repetir: Deus sabe aonde estão os generosos. Olha, havia viúvas abastadas em Israel. Mas em vez de Deus mandar ele para a casa de uma viúva daquelas em Israel, ele atravessa 160 quilômetros em direção a Sarepta. E chega lá, vai comer na mão de uma viúva pobre, mas essa viúva mostra a sua generosidade. Quando ele chega, ele diz assim: senhora, a senhora pode me dar um pouco d'água? Aí ela entra para pegar a água. Ele diz: espera aí, senhora, não apenas a água, mas ela traz para mim um bocado de pão. A viúva volta para ele e diz o seguinte: meu chefe, a água eu posso até te dar,
Mas você viu que eu estava ali fora caçando gravetos? Eu estava caçando gravetos porque eu tenho um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. Eu ia fazer um bolo para eu e meu filho comer, amanhã a gente morrerá. Então, lamento. Mas aquela viúva era tão generosa que ela entra, abdica-se de fazer o bolo para si, o bolo para o seu filho, e ela entende um princípio. Ela entende que se ela come a farinha e o azeite, que era a única semente que ela tinha, certamente morreria ela e o seu filho. Mas como ela resolveu plantar aquela semente na vida do profeta, comeu ela, seu filho, durante 3 anos e 6 meses de seca. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus: não se apavore se o seu ribeiro secou, porque Deus já tem o endereço do seu milagre. Quem acredita nisso, levanta a mão e solta um brado de glória. Mas aprenda uma coisa com a viúva: nem sempre a semente que eu tenho, que você tem, é para a gente comer. A gente tem que discernir o tempo de Deus na nossa vida e saber semear. Ela semeou na vida do profeta, mas comeu ela e o profeta e o filho durante 3 anos e 6 meses. Se ela come a farinha e come o azeite, certamente no outro dia morreria ela e morreria o filho. Quanta gente, percebendo que o ribeiro está secando, fecharam a mão. Mas Deus está falando com você, que Ele tem uma obra extraordinária nessa cidade por intermédio desse ministério. E aprenda a semear nesse ministério, porque vai comer você, sua família e todos quanto Deus colocar no seu caminho. Quem acredita nisso, libera um brado de glória a Deus. Curva a sua cabeça. Lomanda geste louvra chebias. Abaxenode olemastio luvrenaios. Deus, eu sei que a tua palavra não volta vazia. Eu sei que a tua palavra faz aquilo que te apraz. Por isso eu oro nessa noite, para que essa palavra que foi liberada no mundo espiritual, essa palavra profética, ó Deus, possa se cumprir literalmente nesse tempo de crise que tem assolado as nossas vidas nessa terra. Cuida de nós, Senhor, abrindo porta para a realização de grandes milagres na história da nossa existência. Não nos deixa desesperar, não nos deixa perder o equilíbrio, mas nos mantém nos princípios exarados na sua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Meu pastor, eu posso falar dos livros que eu trouxe? Meu irmão, deixa eu te falar. Eu vi que o pastor lançou um desafio para vocês, começando um jejum agora no mês de fevereiro. E eu escrevi esse livro aqui, Preparados para Toda Boa Obra. É um livro realmente designado para obreiros, mas quando eu falo de obreiro, não estou restringindo a ideia de pastor, evangelista, presbítero, diácono, não. Obreiro, todos aqueles que estão envolvidos com a obra. E eu, dentre muitas coisas que eu escrevi aqui, por exemplo, eu escrevi um capítulo aqui para você saber começar e saber terminar. Porque tem muita gente que começa alguma coisa bem e termina mal, né? Então eu tenho um capítulo aqui sobre isso. E eu escrevi um capítulo aqui sobre o jejum, né? A prática do jejum na vida cristã. E como o pastor Benhu lançou esse desafio para vocês, eu queria mostrar para vocês só, não vou tomar muito tempo não, só dizer para vocês o tópico
deste assunto relacionado ao jejum. Eu escrevi e no domingo eu estava meditando no que eu escrevi e aí descobri a importância, né? Por exemplo, motivos bíblicos para a prática do jejum, consagração pessoal. Eu assisti o vídeo do pastor Ben-Hu lá no canal da igreja. Então, consagração pessoal, motivo para jejuar. Arrependimentos de pecado, motivo para jejuar. Quando estamos aflitos, motivo para nós jejuarmos. Buscar proteção, também motivo para jejuar. Situações de enfermidade, motivo para jejuar. Intercessão, preparação para a batalha espiritual, né? E, finalmente, diferentes formas de jejum. Aí ele traçou aí um padrão de jejum que eu achei interessante, que até eu devo fazer. Jejum parcial, né? Botei aqui jejum parcial, jejum normal e o jejum total, né? Jejum total que a gente vê na Bíblia que só dois ou três fez esse tipo de jejum total, né? E, finalmente, tem um roteiro aqui de 21 dias, já que vocês vão jejuar 21 dias, eu tenho um roteiro aqui mostrando para você, desde o primeiro dia até o 21º dia, os salmos que você pode orar durante esse período. Então, esse livro vai estar ali na entrada, com a aquiescência do pastor, e eu gostaria muito de que você não fosse embora sem levar um exemplar, até porque você vai estar jejuando e um período de jejum é o melhor momento para se orar, para se ler, né? E finalmente eu escrevi isso aqui: descubra seu potencial na obra de Deus. E aqui eu falo sobre vencer os gigantes dessa geração que nos confrontam, falo sobre vencer o gigante do impossível, vencer os gigantes que estão atravessados no nosso caminho nesse período de pandemia. Então, eu vou estar ali na entrada. Você pode trocar um livro desse por uma oferta de $30, os dois por uma oferta de $50. Se você não trouxe espécie, você pode compartilhar ali nos L's, no Vemo, que a gente vai ver você plantando uma semente na vida do profeta, tá bom? Para o ribeiro não secar. Deus abençoe.